Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek, do canal Cursos de Gerencial Pode Ser Legal. E agora assistam o vídeo de hoje. Então pessoal, sempre trazendo assuntos importantes e relevantes, interessantes e que sejam gostosos de assistir, vídeos bons, vídeos que sejam legais de assistir. Nesse nós vamos trazer então sobre formação de preço. Bom, a formação de preço então, vamos falar de alguns conceitos e depois nós falaremos então como fazer os cálculos. Então veja só, a formação de preço é uma das tarefas mais importantes para a gestão financeira. Ela garante que seu empreendimento seja lucrativo, cubra os seus custos e ao mesmo tempo seja competitivo e atrativo para os clientes. Então veja só como é que é a forma tradicional de calcular o preço de venda. Então nós temos o custo, eu somo isso ao lucro e somo as nossas despesas variáveis e temos, portanto, o nosso preço de venda. Só que isso é um problema, porque se a minha empresa tem um custo alto, o meu lucro que eu quero é muito alto e as despesas variáveis acompanham esse conceito, eu teria um preço de venda bastante alto para colocar ao meu cliente. Bom, nos mercados competitivos, como é que funciona essa lógica então? Veja só, eu tenho então o preço de venda, esse preço de venda então, obviamente que nós vamos aprender a calcular a partir dos nossos custos internos. Então eu uso meus custos internos, obviamente, para chegar ao preço de venda. Mas eu comparo como está o mercado e verifico se ele está muito alto ou muito baixo. Então digamos que eu chego a um preço de venda de R$1.000 de um equipamento lá, R$1.000, só que a minha concorrência está trabalhando com R$850. Como é que eu faço? Devo manter esses R$1.000, correndo o risco de cair o meu faturamento ou de nem vender alguns equipamentos, ou eu vou com R$850 e acompanho a minha concorrência e eu tenho prejuízo? Bom, então aí está uma fórmula para provocar um empresário como formar o preço de venda. Então o preço de venda ele vem primeiro, balizado obviamente com o que a concorrência está trabalhando, e aí eu desconto o meu custo de despesa e o que sobra então é o meu lucro, e se esse custo de despesa for maior que o preço de venda, eu terei portanto o prejuízo. Bom, o que eu preciso fazer então no mercado competitivo? Não ter prejuízo, óbvio, né? Sempre nós esperamos não ter prejuízo. Para eu ter lucro, o que eu tenho que fazer então? É reduzir os meus custos e despesas. Por quê? Porque o preço de venda já está relativamente estabelecido no mercado. Isso vale geralmente para os produtos que são padronizados, que são produtos comuns. Produtos muito especializados, eu até posso fazer o preço de venda, mas cada vez mais os produtos que são especializados, eles vão cada vez sendo menos no mercado. Então são muito raros os produtos que são especializados. Então normalmente eu trabalho com produtos que já são conhecidos. Então nesse caso o empresário tem que trabalhar muito os custos e despesa. Mas volto a dizer, nós vamos aprender aqui, ou rever, quem já conhece, a partir dos nossos custos internos. Depois eu vou validar se esse preço que eu tenho, ele é compatível com o mercado ou não, de acordo com a minha estrutura de negócio. Bom, também a gente vai ver como fazer o cálculo da margem de contribuição. Então basicamente aqui eu posso ter algumas técnicas de fazer a formação de preço de venda. Então eu tenho, por exemplo, a margem de contribuição, que nesse caso seria mais recomendada, né, para a formação de preço de venda. Então ela determina o quanto sobra dentro do custo de venda após ser descontado então os custos e despesas variáveis. Então como é que funciona? Imagine aqui uma camisa aqui de R$10 aqui, que o custo de confecção seja R$10, aí eu adiciono uma margem de contribuição, um markup ou uma TM, que é taxa de marcação de 50%, e eu vendo essa camisa então por R$20. Nós vamos entender melhor isso quando fizermos o cálculo disso. Ela é importante porque permite que a empresa estabeleça o quanto deseja ganhar a cada item vendido. Então a margem de contribuição muito baixa diz que o empresário não consegue pagar suas contas e que está correndo risco para pagar para vender, como a gente normalmente diz, né, ao final do período. Então uma das vantagens que tem no markup é que ela é bastante flexível, só que para fazer o markup, para fazer trabalhar com a margem de contribuição, eu preciso então
ver vídeos anteriores desse canal para entender como é que a gente calcula a margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? É o valor de venda menos os gastos variáveis. Esses gastos que eu digo são custos e despesas. Então, se a gente quiser então usar a fórmula de percentagem, para achar a margem de contribuição, eu pego o valor de venda e desconto então dos gastos variáveis e divido novamente pelo valor de venda. Se vocês verem os vídeos anteriores sobre margem de contribuição, vocês vão entender melhor como é que funciona esse processo. Então, aqui um pequeno exemplo. Imagina então que eu tenho custos variáveis aqui de R$70, entre o custo de produção, impostos e de infraestrutura, e o empreendimento deseja uma margem de contribuição de R$30 a cada venda. Então, o número final será 30, que é o valor que eu quero de margem de contribuição, vai ser o valor de venda menos 70, que é o custo. Portanto, meu valor de venda será R$100 por dedução, tá? Então, esse método permite não apenas que o negócio cubra suas despesas, como também gere uma margem líquida. Então, perceba que nesse caso aqui é uma forma bastante fácil. O segundo, que é o markup, corresponde ao método que se baseia nos custos envolvidos. Então, o objetivo principal é encontrar um preço que acoberte essas despesas e também ofereça o lucro desejado. O markup, ele é muito utilizado, só que para chegar no valor do markup, eu preciso fazer a formação de preço de venda da forma tradicional, ter a venda e depois verificar que tipo de markup que nós vamos fazer. Lembro que eu avisei vocês que nós veremos então como calcular esse markup logo adiante. Bom, então nesse caso nós temos o markup divisor e temos o markup multiplicador. O mais comum, o mais usual é o markup multiplicador. Então veja só, nesse caso o multiplicador usado acima dos custos não se trata da real margem do lucro de vendas. Veja que eu posso ter um markup que eu também posso embutir o meu lucro esperado, tá? E aí eu faço um ajuste. Obviamente que o markup eu preciso fazer temporariamente um ajuste, se eu vou usar 2, 2.1, 2.2, 1.9, de acordo com a evolução do meu negócio, tá? Então, como é que calcula o markup? Eu pego o 100 e divido por 100 menos os gastos variáveis, os gastos fixos e o lucro do período que eu quero, tá? Então, vamos lá, o lucro percentual que eu quero. Bom, então veja só, aqui estão as siglas, né? Então veja só, é importante que esses percentuais serão atribuídos por unidade de produto ou serviço. Então o preço de venda sempre é unitário, obviamente. Então um exemplo aqui, ó. Imagine que dentro de uma empresa os produtos e despesas variáveis são 15% e as fixas 20%. Aí fala, como é que eu sei que os gastos fixos são 20%? Eu preciso fazer primeiramente uma demonstração de resultado do exercício de períodos anteriores e verificar qual é a minha estrutura de custo fixo. Então veja que eu preciso um histórico para poder chegar nesses 20%. Então o lucro esperado aqui nesse caso é 25%. Então como é que fica o nosso markup? Vai ficar 2,5. Então quando eu fizer, observe a fórmula, se for o caso, vocês parem o vídeo e verifiquem os valores que estão aqui embutidos. Então, o meu markup será 2,5. Então, se eu tenho, por exemplo, um produto que me custa, o preço de aquisição dele é R$70, ele vai ser vendido, então, por R$175, segundo esse método. Só que olha aqui os cuidados com relação ao markup, tá? Por mais que o markup seja uma saída rápida no momento de precificar, é necessário alguns cuidados. O cálculo do multiplicador não garante que todos os custos da operação vão ser pagos. Por isso que o markup tem que estar sempre sendo revisado. Porque, por exemplo, se em períodos anteriores eu vendia R$100 mil e gastava R$20 mil de custo fixo, aí eu passei a vender R$110 mil e meu custo fixo continua 20%. Então ele já não é mais, continua R$20 mil, ele não é mais 20%, ele pode cair para 18%. Aí fala, poxa, mas que bom, né? Se caiu para 18% ou 19%, significa que o meu lucro aumentou um pouco mais, uma vez que eu estou usando o mesmo markup. Mas cuidado lá, porque de repente o teu produto, usando o markup mais alto, ele está ficando caro e perdendo competitividade. Então é sempre importante estar ajustando, tanto para cima quanto para baixo. Terceiro, pesquisa de preço.
A pesquisa de preço corresponde ao levantamento dos preços que são praticados pela concorrência e para a venda direta. Então imagine que uma camisa que o concorrente está R$25, o outro concorrente B está R$22 e o meu vai ser R$20. Então nesse caso aqui eu estou mais competitivo do que a minha concorrência. Então quando que a pesquisa de preço serve como referência para eu definir o meu preço de venda? Quando a minha empresa quer se manter em destaque no mercado. E o nosso principal diferencial é o preço. Então, nesse caso, produtos que são muito padronizados, que tem muita concorrência, o preço é um fator importante também. Agora, como é que eu faço para me diferenciar? Então, eu preciso fazer o que? Tratar o atendimento, tratar a qualidade, o pós-venda, uma série de outros requisitos que muitas vezes o cliente está disposto a pagar além do preço, tá? Bom, então para isso é necessário definir quais são os concorrentes que nós vamos acompanhar, tá? Se esses valores são muito elevados e não representam uma ameaça para o nosso empreendimento, né? Então aqui algumas informações aqui que é importante vocês acompanharem também, tá? Tomar cuidado com a guerra de preços dos marketplaces. Então isso é uma questão muito importante aqui para você estar observando. Uma outra fórmula é baseada no lucro também. Então veja só, nesse caso a fórmula para ser utilizado do 100% do preço de venda é o custo inicial mais a percentagem de despesa fixa e mais o percentual de lucro desejado, né? Então vamos imaginar aqui uma situação, tá? Digamos que o meu preço de venda seja 50, que é o custo inicial, mais 15% aqui de despesa fixa e o lucro aqui desejado também 15%. Então, nesse caso, aplicando as fórmulas aqui, como vocês podem acompanhar, o meu preço de venda será R$ 71,43. Então, esse aqui ele é um pouco mais técnico, né? Então, é uma abordagem um pouco diferenciada em relação ao markup, mas que se chega ao mesmo resultado obtido por aquele método, porque aquele método na verdade ele é derivado desse aqui, né? Então quando eu calculo o markup, eu já fiz a formação de preço de venda como a gente viu aqui, tá? Que ele é baseada no lucro. Então é isso, pessoal, essa é a primeira parte desses vídeos de formação de preço de venda, é a parte dos conceitos. Então nos próximos vídeos nós vamos ver então os exercícios práticos. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhem. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor deixe nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.